Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje na podcast do Fala Du, com dois profissionais aqui da área de escavação de poço artesiano, o Kleber, né, da parte de escavação, e o Estevam da parte de estudos, né, de poços, né, Isso, Estevam? detecção. Isso aí. Então eu vou... Kleber, apresenta a sua empresa para o pessoal saber o que é a CL, né, e como que funciona a escavação de poço. Acho que bastante gente tem essa curiosidade, né? Perfeito. De saber como que funciona isso daí. A gente está ao vivo no YouTube e no Facebook. Bacana. Né? Eu acho que vai ter algumas perguntas aí. Perfeito. E vamos tentar aí esclarecer. Vamos lá. Vai lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Kleber, da empresa CL Ambiental, Poços Artesianos. Atuo na área da perfuração já desde 2002, estou há 20 anos aí no ramo. A CL Ambiental é uma empresa localizada em Indaiatuba e o nosso ramo de atividade principal é a construção de poços, manutenção, instalação, dimensionamento de equipamento e documentação em geral. Poço artesiano, no geral, a construção dele, muitas vezes cria aquela dúvida, né? O que é um poço artesiano, o que é um poço semi-artesiano? Isso não está relacionado à profundidade. O poço artesiano é o poço que ele jorra água sozinho, sem o uso de bomba, independente da profundidade. Seja ele 5 metros, 1000 metros de profundidade, ele é um poço artesiano. Poço caipira, se jogou água na boca sozinho, ele é um poço artesiano. O poço semi-artesiano é o poço que vai bomba. Colocou bomba submersa para extração, ele é um poço semi-artesiano. E o poço, que é a nossa especialidade, o nome técnico é poço tubular profundo, né? Que é um poço que ele é revestido onde é rocha cristalina, são formações, né, diferentes, né, dependendo da região. E você tem o poço que ele é feito camisa parcial, que é o revestimento, e tem o poço que é revestimento integral, onde é poço de sedimento. Legal. Tá? É isso aí. Show de bola. Eu acabei aqui esquecendo de apresentar meu amigo Simvaldo e meu parceiro. Boa noite, pessoal. Acabei esquecendo, mas está aqui para dar uma força aí, tentar. A gente já andou estudando sobre isso, né, Simvaldo? Sim, sim. Já andamos conversando com algumas empresas, né, da área de escavação. E que faz estudos também, né? Até o Kleber indicou alguns estudos. Sim. Como é que é o nome mesmo, Kleber, daquele estudo que faz com a varinha? O convencional é chamado de radiestesia, né? Isso é um estudo já milenar, né? Então, tem as pessoas que têm o dom para fazer essa marcação, muito usado desde o tempo antigo, né? O pessoal se usava-se muito na construção de poços manuais, os poços caipiras, né? E foi se adotando isso também para o ramo do poço artesiano. Funciona? Né? Funciona. Vou falar, eu não posso Não dá para falar que não. Não posso falar que não, porque assim, existe várias marcações. Então, como a gente trabalha já no ramo há muitos anos, já teve vários poços que a gente perfurou sem sucesso, e foi feita uma marcação através da anestesia e teve sucesso. Né? Nem sempre com o resultado desejado, mas sempre tem funcionado, né? Obviamente nós não é comparado a um estudo científico como a que o nosso amigo aqui, o Estevam, vai apresentar aí da Detect, né? Legal. Sim, exato. Legal, Estevam. Fala aí um pouco da sua empresa, né? O que tem a sua empresa, o que ela oferece, né? Certo. Que a gente já sabe que é estudo, né? Sim, para escavação do exato. poço. Mas o que é? Vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? E vamos lá. Eu venho representando aqui a Detect Water, né? É uma empresa especializada em pesquisa geofísica, né? Para detecção de água subterrânea, tá? Então, o princípio de tudo é isso, tá? Somos pioneiros no Brasil com essa tecnologia, então, ou seja, nós somos a única empresa no Brasil que possui esse equipamento, tá?
E o que a gente busca em campo é justamente fazer uma varredura, né? É como se fosse uma radiestesia, só que ao invés de ser varinha, né, e dom, é um equipamento, né, que tem uma comprovação científica. Ele foi desenvolvido para isso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o equipamento, da onde surgiu o equipamento, né, os princípios desse equipamento. Então a gente faz uma varredura das áreas disponíveis que o cliente nos concede, né, nos cede ali. Com esse equipamento eu consigo identificar a presença de água. Então ele consegue saber exatamente aonde tem veios, cruzamentos, onde tem água concentrada. E aí depois vem a segunda etapa, que é a geofísica, que consiste em espetar eletrodos, né, no solo, e ele vai fazer uma leitura para a gente poder identificar os dados daquela localização, né? Ou seja, a profundidade onde está a água, se realmente tem água, então ele consegue medir um volume de água, uma densidade de água, ou seja, dentro daquela área que eu estudei, eu consigo determinar o melhor ponto para perfurar o poço, né? Onde tem o maior volume, a maior concentração de água, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, porque todo mundo liga volume e concentração de água à palavra vazão, né? E vazão é um termo que você não consegue usar antes de perfurar o poço. Sem dúvida. Vazão é um termo mecânico, né? Ou seja, é um fluxo que você vai medir depois da perfuração do poço, tá? Então não sabe quanto eu vou ter de água ali. Exatamente. Nesse estudo eu não consigo ter não consegue ter a informação nessa. Aqui eu vou dar um exemplo: 5 mil litros de água por hora, 10, 15 mil litros de água por hora. Essa informação não é desta forma. Eu consigo determinar dentro do terreno que eu estou avaliando qual é o melhor ponto, aonde você vai ter o melhor resultado, tá? Certo. Mas a gente não vai conseguir falar em vazão. E a terceira informação que eu também consigo através do estudo, da pesquisa, é a salinidade da água. Ou seja, eu consigo saber antes de perfurar o poço se a água é doce ou se ela tem um índice salino elevado, ou seja, a água vai ser no final lá uma água salobra, né? Então a gente consegue medir tudo isso antes. Então Essa tecnologia, né? Não, exatamente, né? O equipamento é um equipamento alemão, né? E é sucesso, graças a Deus aí todos os estudos que nós já fizemos e os poços que foram perfurados, inclusive alguns pelo Kleber, né, da CL. O cliente ficou extremamente satisfeito, porque a execução do poço bateu exatamente com os dados obtidos no estudo. Legal. Inclusive, a primeira marcação que foi feita numa indústria farmacêutica em Itapira para nós, já tinha 2 estudos de radiestesia. Não bate, E né? não bateu. Não bateu. Ele mudou ali, o aparelho detectou a uns 6, 7 metros do ponto da radiestesia. Da radiestesia. E o cliente confiou no equipamento e foi uma primeira experiência nossa também. Sim. E tivemos o êxito. Foi bacana. O cliente muito satisfeito. Inclusive. Satisfeito, exatamente. Bacana. Legal. Eu queria saber do Estevão aí qual que é o grau assertivo desse estudo? Há a possibilidade do equipamento, uma margem de erro, digamos assim, de ele indicar um local e não ser aquele local exato? Existe essa possibilidade? O equipamento ele é 100% garantido que onde ele indica realmente vai ter a água? Como é que funciona, Estevão? Vamos lá. Pelo próprio fabricante, eles nos passam um índice de acerto de 98%. É muito elevado, tá? E o que sobra desses 2%? Por que pode dar um erro? Eu não diria nem de um poço seco, isso não. O equipamento ele vai marcar onde tem água. O que pode dar, o que a gente falou de variação, é realmente a vazão não ser satisfatória, tá? Mas aí já não é uma culpa nem do equipamento, nem do perfurador, é o que a natureza tem para oferecer. Então, esses 2% está nas condições que você executou o estudo, né? Existe, obviamente, uma norma, uma regra a ser seguida antes da execução do estudo. Não pode ter chovido, o solo não pode estar encharcado, né? Não pode haver interferências, né? Por exemplo, para executar o estudo, o técnico ele tira tudo que ele tiver portando de metal, relógio, aliança, cinto, chave, celular, tudo. Ele fica realmente só sem nenhum tipo de metal para poder ele não ter nenhum tipo de interferência nele com o equipamento que é o que ele está utilizando ali na hora. Sensível. É bem sensível, né? Fora outros elementos que, obviamente, na programação, né, e no desenvolvimento do equipamento, eles são levados em consideração. Vou fazer um estudo num condomínio. Óbvio que vai ter carro no estacionamento, óbvio que tem fiação, né? Sim. Isso tudo são elementos que podem vir a atrapalhar, mas um resultado negativo é muito remota essa possibilidade, né, de você cair nesses 2%. Tá? E com relação à profundidade,
a margem de erro da profundidade, dessa faixa de profundidade, não chega a 10%. Então, se eu determinar lá, vou dar um exemplo, que vai achar uma fratura a 120 metros, 10% ali. Então, pode ser 12 metros antes, 12 metros depois, mas você vai achar a fratura dentro dessa margem. Então, o índice de sucesso é muito alto. Inclusive, em Vargem, eles fizeram uma marcação que detectou água até 240 metros. Né? Até 240, porque acho que tinha outras fraturas. Antes, né? Encontramos água a 135, deu 20 mil litros por hora. Um poço Exato. que ninguém acreditava, lado do reservatório. Melhor impossível. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a infraestrutura ficou tudo, viabilizou tudo o pro projeto cliente. foi perfeito. Entendeu? Então, assim, graças ao estudo. Ao estudo. Então, é uma somatória, né? Você conseguir trazer uma tecnologia dessa de ponta para o... Sim, sem dúvida. Porque todo mundo, antes do estudo, né, é um assunto que todo mundo sofre na hora de contratar um poço e não saber se realmente tem água, que profundidade está. Né? Por onde eu começo um orçamento? Vou orçar 50 metros, 100, 200, 300? Né? Então, a gente veio justamente para eliminar, né, essa dúvida, essa incógnita e ajudar tanto o cliente final, né, quanto o perfurador. Com certeza. Né? Porque é um processo doloroso essa história de você contratar e não saber e depois ter que sofrer aditivos. Né? Sim, o Kleber sem tá dúvida, aqui. sem dúvida. Quanto isso é difícil durante a perfuração, né? E aí acontece que o perfurador ele não consegue garantir água. Né? É uma questão que todo mundo coloca na mesa. E aí, que garantia que ele dá? Nenhuma, ele está lá para executar uma perfuração. Né? Então, na hora que ele está, de repente, precisando passar um orçamento para o cliente para perfurar mais, a primeira pergunta que o cliente faz, né, Kleber? Qual a certeza? Qual a certeza? Tudo bem, eu até furo mais, mas qual é a certeza? Nenhuma. Então, quando você tem um estudo, você vai direcionado que você sabe, olha, eu tenho que furar, seja a profundidade que for, né, que o estudo vai detectar, também não é uma escolha nossa, né? E você consegue ir em frente mais assertivo, né, com relação a esse projeto. Isso acaba auxiliando, reforçando o que ele acabou de falar, exatamente aquilo que a gente conversou no começo, em relação à execução da obra e à elaboração de um projeto. Você consegue, né, através de referências e alguns bancos de dados, conciliado com o estudo, facilita muito. Você trabalhar com um orçamento mais próximo da realidade possível, porque isso é muito complicado no ramo de perfuração. Contrato de perfuração de poços, ele é um contrato de meio, ele não é um contrato de fim. O fim é a água a gente não tem poder sobre ela. Então, tudo que você tiver de recurso a ser utilizado em pró desse resultado é válido. Tá? Bacana. Então, pelo que eu estou entendendo aí, na verdade, depois de feito o estudo, você já vem com uma medida de perfuração já em mente, né? Já vem com isso pronto para executar. Através do estudo que eles fazem, é possível a gente fazer um orçamento já considerando-se essa diferença para mais, devido a ser um condomínio, por exemplo. Porque se ficar menos, tudo perfeito. O que é complicado é sempre você aditivar isso. Porque é um risco muito grande, né? Então, tendo essa informação, com esse resultado do estudo, isso vai auxiliar muito, tanto vocês, como nós também. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E até legal, eu aproveito para comentar de um caso que nós vivemos agora recente, faz umas 4 semanas mais ou menos. Nós fomos fazer um estudo na cidade de Bragança Paulista, já tinha começado uma perfuração de poço, o cliente interrompeu, chamou a Detect Water para ir lá fazer o estudo e tinha feito a marcação através de radiestesia. Então, deu uma diferença de mais ou menos uns 2, 3 metros do ponto da radiestesia. E ele, mais uma vez, confiou no estudo, né? Falou, não, então muda a máquina e começa um novo poço. O estudo marcou que ia pegar água com 155 metros, a primeira fratura. Ia ter água até os 317, uma zona fraturada muito grande, de 155 a 317. Com 150, ele começou a pegar 500 litros de água por hora. Era uma chácara, mas 500 litros já até atenderia, né, para uma residência, tranquilamente. Só que ele tinha em mente que ele queria 2.000 litros de água por hora. Vai ter uma plantaçãozinha, uns animais, uma coisa ou outra. Então ele falou, cara, vamos furar, vamos em busca de mais água. Como você está me falando que até os 317 tem fratura e tem água, né, com um índice de densidade de água de 84%. Bom, elevado, alto. Né? Aos 180 metros, ele pegou 4.000 litros de água por hora. Ou seja, já superou a expectativa dele, que ele queria 2.
Se nesse momento ele já quisesse parar, ele já estava preparado para 220 metros. Ele se preparou financeiramente para 220. Se ele quisesse parar com 180, ele economizaria. 40 metros é bem representativo num projeto de poço, né? Mas ele falou, não, como eu já estou preparado, eu vou até os 220. E ele foi, e o resultado final foi de 4.800 litros de água por hora, aumentou mais um pouco. Talvez se ele fosse até os 317, que é o que o estudo mostrava, talvez ele tinha muito mais água, mas não havia necessidade, né? Ele já então ajuda, inclusive, na hora da perfuração, decisão, né? Exatamente, Uma se você decisão. fura mais ou se já está bom, né? Sim. Tudo isso vai depender de cliente para cliente, o quanto de água cada um busca, Essa né? era uma dúvida que eu tinha. Eu ia até perguntar quando você estava falando, né, do estudo, lá de 12 metros mais, menos. Sim, né? Mas isso no estudo você consegue buscar. consigo buscar, Né? exatamente. Se você furar... Eu até perguntei esses dias pelo WhatsApp, né, Kleber? Sim. Eu andei vendo uns vídeos. Sim, que tinha postos mais profundos. E aí... Há possibilidade? Há, Mas com isso no certeza. estudo aponta, então. Aponta. Eu não preciso ir lá, de repente a gente fez um estudo lá que a gente vai encontrar água lá com 100 metros, né? Certo. Mas no estudo não aponta mais, 150 metros, por exemplo, não aponta mais. É assim que funciona? Ele vai dar um início de fratura e um final de fratura. De tanto então, a tanto, né? de tanto a tanto. Significa que quando você atingir essa última fratura, não compensa perfurar mais. Porque Então, dali ele para já frente, aponta o final, isso. que bacana. Exatamente, exatamente. O equipamento tem capacidade até 1.200 metros de profundidade. É claro, são situações que você nem acha muitas empresas aqui em São Paulo Sim, que façam com certeza. poços nessa profundidade, né, Cleber? Mas você calibra, né? Você tem uma Calibra, calibração, isso, né? na verdade você programa ele para 500, 1.000 e 1.200, né? A margem final dele, 1.200. Então, óbvio, você não vai sair fazendo todos os estudos para 1.200. 500 é extremamente suficiente, né? Na Você nossa região postos não, até 400, 350. 350. Aqui eu não conheço postos Mais fundo. O fundo. máximo é 500 500 metros. metros, na região. é. Mais que isso eu não conheço aqui na região. legal. Na Começa a nossa ser região, também inviável, Começa né? a ficar É melhor você ter 2 de 300 do que... O bacana é isso, que no estudo, né, dependendo do tamanho da sua área, se eles conseguirem detectar 1 ou 2 ou 3 pontos com determinados resultados, de repente vale a pena interromper a perfuração com um volume, que tenha sido encontrado, mais raso, e partir para uma segunda perfuração. Diversos benefícios, né? Então você tem toda uma... Mas isso é aquilo que a gente estava comentando em relação a essa preocupação com o resultado. Sim, né? sim. Isso que é o fator aí principal nesse projeto. E vocês estão no caminho, né? Porque o caminho correto é esse. É esse. Nem todos trabalham dessa maneira. Então a gente fala, o que falta é acho que mais um complemento para esse projeto de vocês seria um consultor independente. Isso é o que falta aqui. Você entendeu ou não? Tem o Estevam com a primeira etapa, detecção, né? que é a primeira etapa, que é a alocação. Um consultor para vistoriar aquilo que a empresa que irá perfurar. Entendeu? Entendi. Para acompanhar o trabalho. Entendeu? E isso, esses consultores... Existe, tem um pessoal que faz. Né? Eu mesmo hoje eu tenho amizade, né, com um geólogo, por exemplo, que eu conheci através de uma consultoria que eu não conhecia, o cliente que contratou ele diretamente para verificar e avaliar o nosso trabalho em São Paulo. E hoje se tornou parceiro da CL também. Entendeu? Legal. Então, positivo, né? É positivo, né? O que nós temos lá é a Dona Yara, né, no Ilha do Sol lá. Perfeito. Ela é... Se ela tá no, se você tem uma pessoa interna, perfeito, que tem conhecimento técnico na geologia. Na geologia, nossa, perfeito. Isso é perfeito. É o melhor cenário, né? Sim. Sem dúvida. Chegou a conversar com Conversei ela? com ela. Parece que ela tem uma grande experiência nessa área. Bacana. 50 anos, se eu não me engano. Certo. Isso... Acho que tem um pouco de Vocês vão estar... estar, sem dúvida, vocês vão estar bem assessorados, com certeza. né? Não, sem essa dúvida. facilidade é perfeito. É o que falta quer dizer, você tem tudo na mão. Tudo na mão. Agora é aquilo que o Estevam falou, o resultado é só perfurando. É só perfurando. Quer dizer, vocês estão estreitando para tudo dar certo. Exatamente. Tudo dá certo. Exatamente. Inclusive, essa questão de percentual do estudo aconteceu também em Cambuí, Minas Gerais, onde foi feita a alocação através da Detect, onde já tinha uma radiestesia também,
e apontou 1% de probabilidade. E o estudo da Detect apontou um ponto com 12%. 12%. Apenas. E tivemos êxito. Com 170 metros, 6 mil litros 6 por hora. mil. Com 12% Com de densidade de água. Quer dizer, então assim, até agora, a experiência que nós tivemos foi excelente. Todos os poços tivemos Resultados. Todos. Exatamente. Essa densidade, ela chega nos dar uma proporção de vazão? De vazão? Não. Zero? Zero. É Zero. isso que É zero. Essa pergunta todo mundo me faz. E todo mundo tenta tirar a informação, tenta buscar essa palavra vazão. Nós temos aqui 2 exemplos. Ele teve um estudo com 80 e poucos por cento, que deu 4.800, e um de 12% que deu 6 mil. litros. 6 mil. Quer dizer, então, não é através desse percentual, que você consegue mensurar o volume vazão. Não tem. É só perfurando. Exatamente. Só Então, perfurando. assim, a gente tem a certeza que vai Encontrar, Sim, isso, sim, exatamente. mas não tem Não a o volume. O volume. só. Isso. O que você deseja. Talvez seja até supere, né? Exatamente. Até supere que você. Exato. Isso é bom ficar muito bem explicado, né, Simvaldo? Sim, sim. Porque no nosso caso que a gente está buscando, estudo, não é uma coisa simples, não é uma coisa que sai do dia para a noite. A gente Isso tem é muito que complexo. tá trabalhando em cima disso e a gente já está há algum tempo, né? Sim. Eu acho que a gente chegou numa hora bacana e que isso tem que ficar bem explicado, porque a gente tem que passar para muita, no nosso caso, né? Sim. A gente está falando de uma maneira geral, aí Sim, aqui sim. a gente sabe que o problema é complicado, Sim, falta d'água. sim. Tem muitos condomínios aí precisando, Sim. né, desse suporte aí que vocês estão dando Com para a certeza. gente. Então tem muita gente, acho que o Kleber já fechou ali com Resedar? o Resedar, Sim. né? Está no Tá processo de aguardando- licenciamento. Então é bom ficar bem explicado. Você Sim. pode escavar lá e Pode, ter, muito claro. Fiz a reunião com o pessoal e a gente, isso é pautado a todo momento, porque é a dúvida de todo mundo. há possibilidade, há o risco de ter um poço seco. Seco é muito difícil, Seco é né? difícil, É difícil, mas às vezes você não encontra a vazão que te atenda. Isso pode acontecer. Dentro do teste São José, por exemplo, eu tenho acho que 4, 5 poços perfurados lá dentro, onde tem 300 metros que dá 300 litros por hora. Tem um com 100 metros que dá 10 mil litros por hora. Entendeu? Tem outro com 150 que dá 2 mil litros por hora. No teste São José. Entendeu? E tem um que deu com 100 metros tem 10 mil litros. Entende? Então cada poço é uma história. Tá? Chapada, fiz poço também no Chapada, 150 metros, 2 mil litros por hora. Já descendo para o Taperinha, que a minha mãe inclusive mora ali numa chácara, ali tem poço de 60 metros que dá 50 mil litros por hora. Entendeu? E tem poço de 150 metros que dá 3 mil litros por hora. E um próximo ao outro. Entendeu? Menos de 200 metros em linha reta. Então é o que o Estevão falou. Cada poço é uma história. Eu já furei poço a 1,5 metro de um poço existente que tinha pouca água e deu água. Entendeu? Quer dizer, pegamos a fratura naquele ponto. Principalmente na formação cristalina. Né? Que é o vazamento cristalino. Então, quando é uma região sedimentar, é diferente, porque o sedimento ele é como se fosse uma esponja. Então, ele é todo carregado. Então, você fura como um rio subterrâneo. Então, onde você fura, você pega. Agora, você pega uma região que é cristalina, aí não, aí é fratura. Entendeu? Cristalina, a fratura é rocha. É na rocha. Rocha. A rocha cristalina, você vai pegar água no fraturamento, que a rocha maciça não tem água. Né? Você vai pegar água nas falhas, que é onde a água percola. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aí, já foge um pouco da área técnica, vamos dizer, mais na experiência mesmo de vocês. Vocês dois já foram no condomínio, vocês viram lá a área extensa que nós temos lá. Sim. Então é bem provável que em algum lugar nós vamos encontrar água lá, correto? Correto. Só não sabemos a vazão. Exato. Né? Então, E o ponto exato. também. Isso. Tem que explorar ele num todo, né? Inclusive vocês já têm um poço perfurado lá, né, Eduardo? E tem que explorar o melhor local. Tá, né? Inclusive já tem até uma radiestesia lá. Tem. Né? É porque Duas? Hoje
hoje eu ouço muito o pessoal comentar por que não escava um poço no condomínio ao invés de fazer isso ou fazer aquilo, ou de adquirir caminhão, pipa. Não é tão simples. Não é tão assim, simples, né? não é então, tão assim, simples. Não adianta eu Não. contratar Não. a sua empresa, por exemplo, e Não. falar, vamos cavar tantos metros. Aqui é o que muita gente faz, né? Existe empresa que você vai pedir um orçamento, você não vai ouvir isso aqui que você está... Não. Isso que você, Essa essa conversa assessoria não existe, entendeu? Aqui, exatamente. Não, aqui você está partindo de uma equipe que está preocupada com o resultado. Com o resultado, Entendeu? Exatamente. Então, tem empresas que ela vai simplesmente ofertar para você o serviço e preço. Entendeu? Então, esse não é o objetivo. O objetivo é tentar encontrar o melhor local e conseguir o resultado para resolver o problema do condomínio. Entendeu? Esse a preocupação é essa. Legal, Tá? bacana. Poço não é simples e barato para você falar assim, esse não deu certo, Fura ano outro. que vem eu furo outro. Não. Até mesmo porque tem que pedir a licença, tem que Sim, entrar com o sim. pedido de licença de perfuração, né? É todo um processo. Então, primeira etapa, alocação. Segunda etapa, a licença de execução. licença. Eu já até aconselho, se for marcar mais do que um ponto, já tirar a licença para 2. Para 2. Se furou 1, atingiu o resultado, pede a baixa do que não furou. Ou seja, então, a partir do estudo que a empresa do Estevão faz, aí entra a parte de documentação. Encontrou Exato. um determinado local, já tem que... Primeiro passo. Primeiro passo. documentação. Primeiro passo, entrarmos com o pedido de licença de execução. E isso a CL faz Fazemos também? tudo. A única coisa que a gente não faz é parte hidráulica do poço ao reservatório. A Certo. gente não tem efetivo para isso. Mas desde a licença de perfuração, a execução da obra, perfil construtivo, teste de bombeamento, relatório técnico final, dimensionamento do conjunto de bombeamento, tudo isso a gente faz. Eu te dou consultoria do começo ao fim. Deixa o poço vai ficar pronto jogando água na boca do poço. A hidráulica Até a caixa a gente aí- não faz, Legal. né? Mas a gente pode auxiliar vocês, procurar um melhor caminho. É aquilo, estar junto ali o tempo todo para concluir o melhor serviço no mais rápido possível. Ele fica pronto ali, bomba, painel, tudo, puxando água. Tudo. Você vai me dar um ponto de energia onde eu vou dimensionar o conjunto e vou te falar, preciso de uma energia aqui, entendeu? Ou se você determinar um local, não tem problema. Porém, a gente vai ter que dimensionar o cabo correto, com a bitola correta, para poder fazer a instalação desse quadro no local determinado. Tá? Pode fazer, ele já vem com opção automática, você pode fazer a comunicação com o reservatório através de uma boia elétrica. Então, quer dizer, fica tudo automatizado. Tá? Bacana. Acho que é isso aí, né? Você É, fala poço. bacana, né? É muito interessante. Não tenha dúvida que tanto o estudo, dando uma noção para todos nós aí, como o Kleber com a parte da perfuração também esclarecendo aí, já deixa tudo muito mais fácil para a gente Sim. visualizar, né? E o pessoal Sim. entender também. Sim. Volto a repetir, eu ouço muito o pessoal falar, vamos escavar, por que eu não escavo o poço condomínio? Sim. Não é Não, tão simples. não é. E um detalhe, né? A localização do poço, aonde vai perfurar, raras vezes fica onde a gente quer, né? O cliente sempre tem um cantinho de preferência. Mas aqui para mim ficava bom. Rapaz, nunca dá onde... sempre dá num lugar... E aí tem que levar em consideração o espaço que ele precisa para executar a obra, Sim. né? Não é todo e Sim. qualquer lugar que você vai conseguir, né? Sim. Perfurar um poço. Então, toda essa análise, essa avaliação, ela é importante desde a primeira visita que o técnico vai fazer, Sim. né? Seja no condomínio, seja na chácara, seja num cliente que está querendo furar poço. Acesse, o caminhão entra, se passa no portão, Sim. né? Falando num contexto geral agora, não só especificamente para condomínio. Manutenção Então, futura, porque futura. futuramente você precisa de um caminhão acessar até o poço para Exato. fazer a manutenção preventiva, corretiva, troca de bomba, enfim. Né? Sem dúvida. Tudo isso é pensado, tá? Quando ele marca o ponto, a gente vai entrar nisso na discussão. Exato. O acesso hoje é ruim, então você prepara um acesso e deixa pronto para o futuro. Exato. Mas é assim, o estudo dele não tem nada a ver com o nosso acesso. Ele vai detectar o melhor ponto. Isso. Aonde ele encontrar, aí se tiver que mexer com acesso, a gente vai sentar, precisa de uma máquina, precisa fazer um platô, Precisa quebrar precisa um quebrar muro. O que tiver que fazer, vai furar no melhor local. No melhor local, É assim que é determinado a Você vê que perfuração. não é simples, Não, né? não é. Não é. E aonde eu marco o estudo, se eu bater a estaca aqui, você não vai furar 20 centímetros para cá ou para lá. Vai furar, ali. ele vai manobrar É o ali. caminhão e ele vai ali. colocar em cima. Não pode fugir. Não pode Não. fugir. É E em aí cima tem da um estaca. detalhe que ele comentou também, alinhamento e verticalidade. Por quê? Se o equipamento detecta água, vamos dar um exemplo, a 300 metros de profundidade, eu estou aqui em cima e eu marquei, ele mediu lá 300 metros.
Se a máquina estiver desalinhada 1 grau aqui em cima, quando ele chegar nos 300 metros, ela desviou 3 metros. Um exemplo. Eu não fiz conta, mas estou só dando um exemplo. Sim. Né? E isso aí não- fugiu do veio. E às vezes não é só a questão da máquina tá fora do prumo. Fora do prumo. A máquina pode estar no prumo. Aí é a O experiência ferramental, do operador. O sondador tem que ter experiência, porque se ele é a mesma coisa, você pega vou te dar um exemplo, pega uma broca fina, põe na furadeira, encosta no concreto, empurra. Essa broca vai torcer. Desviar. É o que né? acontece com a ferramenta Com a de perfuração. ferramenta- Ah, mas é aço, meu amigo. Torce. E sai muito fora. Sai. Eu já vi poço de sair 50 metros de profundidade em 300 metros. Você fala, não pode. Saiu Pode. fora 50. Fez o teste de verticalidade, porque tem o teste existe um teste de verticalidade. Inclusive, a gente acabou de fazer, eu comentei com o Estevam. Sim. Em Caçapava, a gente fez essa perfuração. Então, existe todo um ferramental específico para isso e a técnica do operador. Então, nós fizemos para comprovar o que nós fizemos. Não foi solicitado. Você tem até 3 graus para o poço ficar com um desnível. A tolerância que existe, né, é até 3 graus. O nosso poço ficou menos de 1 grau. Ou seja, ele saiu 50 centímetros. Você entendeu? Então, quer dizer, se você deixa esse poço, dependendo aquela questão da consultoria. Em São José do Rio Preto, eu participei de uma concorrência e eu não ganhei, porém, lá tem uma empresa que presta serviço para a companhia de água da cidade. Eu vendo o poço para você que é empreendedor. Você leva para essa empresa, Sim. que é o geólogo da cidade, para aprovar esse projeto. Ele aprova e ele acompanha. Tem que estar tudo dentro dos padrões, Dentro dos padrões. da cidade. Inclusive o teste de verticalidade. Se tiver fora, você reprova o Tem poço. uma aferição que é feita nessas ferramentas, não? Em que sentido você fala? No diâmetro, por exemplo? Diâmetro, Não, pra diâmetro ela ela tá- fora é. de nível. Aí entra a perfilagem. Aí é uma outra empresa que tem um equipamento de perfilagem elétrica. Né? Então, por exemplo, o poço de rocha, como é esse que é o da nossa região, a gente perfura com um martelo pneumático com compressor de alta pressão. Então a gente injeta água para limpeza e refrigeração do martelo de fundo. E quando encontra a fratura, a água ela é visível na hora da perfuração. A gente já consegue saber. Estou com 150 metros, peguei uma fratura, está dando 3, 4 mil litros por hora. A gente já consegue ter esse número. Essa água vai ser expulsa para fora porque através do o compressor sopro, está né? jogando fora. Agora, quando eu estou no sistema de rotativo, por exemplo, que é esse que eu estou em Caçapava, lá não, lá é sedimento. O que determina a minha montagem de coluna de revestimento? É a perfilagem elétrica. A perfilagem elétrica, ela faz gama, né? E a resistividade. Ele consegue mostrar para mim aonde eu tenho bancos de areia e aonde eu tenho maior densidade. Aí é o estudo dele dentro do poço. Dentro do poço. Entendeu? Ele me dá a informação de onde eu montar a minha coluna de revestimento. Aí eu monto a coluna, faço a completação do poço com pré-filtro, faço o desenvolvimento, aí eu vou saber a vazão. Você imagina um projeto desse, eu não sei quanto que o poço vai dar de água. Eu vou saber quando eu desenvolver o poço. Ou seja, o poço está 80% Até agora, pronto, né? até Só falta a agora, bomba. Só falta. Ele está praticamente ele tá pronto. praticamente pronto. Por enquanto nós não sabemos se ele tem água. Exatamente. Mas vai ter, porque a formação ela favorece. É propícia, ela é para isso. E foi usado todos os recursos para o resultado também. Não é montado a esmo. É feito tudo em cima de uma técnica, com auxílio de equipamento e de empresa, né, específica para nos auxiliar. Exato. Mas Deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos um poço lá, né, que tem 300 metros de profundidade. É possível fazer um estudo em cima desse poço? Se tem mais alguma coisa para baixo, é possível fazer sim. É possível. Pode ter interferência do reservatório, por exemplo? Está do lado. Pode. Mas assim, Mas ele dá- vai dar dá um pra resultado. detectar, né? Ele vai coletar algum dado. Lá embaixo. Lá embaixo. Sim. Você programa ele lá, e o equipamento faz a geofísica e faz a leitura. Pode ser que ele dê mais fraturas lá para baixo. De repente é uma situação a se pensar, né? Se ele vai dar mais água lá para baixo. Sim. Nesse, é uma caso, situação. nesse caso, ele praticamente já está pronto, né? Você vai chegar lá e Chegar lá e vai fazer. Para saber se tem. Exato. Eu já fiz isso algumas vezes. Já fiz em Igaratá, num poço que já estava perfurado com 360 metros. E aí eu fui chamado para fazer um estudo numa outra área. E ele falou, cara, aproveita que você está aqui e vê se vale a pena. Detalhe, seco. 360 metros, seco, zero.
E aí eu fiz o estudo, falei, não, pode tirar a máquina daí que não vale a pena. Não devia nem ter perfurado aí, na verdade. Né? Um ponto totalmente errado. E aí nós marcamos num outro lugar, e não foi perfurado ainda, não tive resultado. E recentemente também, há umas 2 semanas, nós fizemos um estudo no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Bodoquena, né? E ele estava com um poço de 150, ele furou 4 poços, esse era o quarto, de 155, 3 com vazões baixas, na faixa de 1.000, 1.500, e esse que estava com 155 praticamente seco. E soltaram a nossa publicidade num grupo de pecuaristas lá no Mato Grosso, ele nos contatou, a gente bateu o martelo e fomos lá fazer o estudo. Estudei diversas áreas para ele, marquei 3 pontos novos e aproveitei fazer um estudo nesse poço dele que estava paralisado, 155. E aí mostrou que vai ter água a partir dos 247 metros. Então, com um índice também bom, acima de 80%, não me lembro exatamente agora. E ele já acionou a empresa que estava lá, ele falou, cara, pode continuar, porque agora ele vai dar continuidade num projeto com a certeza de que ele vai encontrar água. Antes de continuar esse poço, ele optou por perfurar o ponto A, que a gente determina assim, quando eu vou marcar ponto A, ponto B e ponto C. E o ponto A foi eleito o melhor ponto em percentual de densidade de água, né? Não era o mais raso, mas era o melhor. Sim. No ponto mais alto da propriedade. Ele falou, para mim é o desenho perfeito, porque eu vou construir um reservatório lá, eu já tenho energia lá. Ele falou, então para esse de 155, espera, né? Vamos fazer lá primeiro. Ele me mandou o vídeo agora na segunda-feira, com exatamente também na mesma profundidade que o estudo falou, pegou água, deu 30 mil litros de água por hora. Ou olha seja, que maravilha. 155 não vai mexer. Não, ele vai mexer porque a propriedade é muito grande. Eu nem sei falar em quantos alqueires ele tem. Então ele precisa de muito. Ele vai dar continuidade no outro, mas esse primeiro já supre 100% da necessidade dele. Ele no melhor ponto, mais alto, né, que normalmente as pessoas falam, poxa, furar no parte mais alta, mais baixa. Para esse tipo de poço não tem. Não existe regra. Não existe cachoeira, de onde vem a água. Exato. Ô, Estevão, deixa eu fazer uma pergunta também. Nós temos lá vários pontos que é grama, que é terra, enfim, não tem asfalto. Existe a possibilidade também, o estudo é feito pelo asfalto também? Sim, sim. A única coisa que eu vou fazer é um furinho de 8 milímetros, onde eu preciso espetar o eletrodo no solo. Então eu vou com a furadeira, faço esse furinho, mínimo 8 milímetros, espeto o eletrodo e faço a leitura tranquilo. O asfalto, o concreto... O eletrodo ele tem que penetrar no solo. Eu tenho que vencer essa camada de asfalto ou de concreto, que seja, né? Para poder o eletrodo ter contato com o solo. Mas é possível sem problema nenhum. Entendi. Sem problema, tranquilo. Dá para fazer. E aí é possível, um exemplo, encontrou lá no meio de uma rua lá, aí escava e aí faz uma caixa subterrânea. Exato, aí tem todo um procedimento para essa caixa, para não ter risco de, quando chover, por exemplo, a água correr pelo asfalto e entrar nessa caixa. Tem que ser uma caixa, depois a gente passa todo o projeto dela para você e tem que montar numa espécie tipo caixa, que a gente fala tampa de caixa de sapato. Né? Porque é para não ter que ela ficar mais elevada, onde se tiver água ao entorno, ela vai escoar e não entra na caixa. Porque o risco de entrar, encher e contaminar é muito grande. Então a preocupação é essa. Até se for o caso de fazer o poço numa condição dessa, até o geólogo tem que fazer uma explicação técnica, o porquê esse poço está rebaixado. Porque ele está numa área de trânsito. Então tem que ter uma explicação. É bom falar disso, né? Que não é todo caso. Ele vai ter que explicar o porquê, porque senão o DAE não aceita. Né? Mas ele conseguindo comprovar tecnicamente que é uma área que não é área de alagamento, entendeu? Enfim. Aí essa caixa está construída dentro dos padrões. Aí você não tem problema, entendeu? Passa. Mas dessa forma. Diferente de um cliente que tem um poço num jardim, né, e vai rebaixar. Daí pegar, né, que é o órgão regulamentador e fiscalizador, ele vai ter problema, né? Então vale a orientação para todo mundo estar pensando em fazer poço. Se tiver numa rua, né, onde tem trânsito, beleza, vai conseguir, né, seguindo as normas. Se não tiver, deixa ele elevado, padrão normal. Se tiver no jardim, fica elevado. Fica elevado. Monta a tela de proteção para não ter perigo de ninguém vandalizar qualquer coisa, né? E fica simples, a segurança é tranquila. E no caso de uma rua ou uma área pavimentada, seja uma calçada, por exemplo, pode acontecer. Às vezes pega na calçada. É possível. É a mesma situação.
faz e rebaixa. Exato. Então, E legal. aí onde der, fura. O importante é encontrar o melhor local. O melhor local. essa é a Exatamente. preocupação. Exatamente. A preocupação é essa. E a gente tem uma área grande lá, né? Sim, a área é muito grande. Sabe A uma área é outra grande. coisa que nós temos lá? Um exemplo, nós temos ali a nossa churrasqueira 1, né? E ela fica na esquina ali da Itubombas Sei. e fica próximo do posto de gasolina. É um agravante ali, não é? Isso na verdade é assim. cê- Quando vai entrar com que ele locou o ponto, antes de fazer o pedido da licença de perfuração, o geólogo já pesquisa num raio de 500 metros, 500 metros. se tem área contaminada, declarada pela CETESB. Independente de ser do lado da churrasqueira ou lá do outro lado. Dentro dos 500 metros, ele vai ter que fazer a pesquisa. Ele vai ter que fazer. Ele vai fazer um levantamento e no banco de dados da CETESB, se for uma área declarada contaminada, ele vai traçar no mapa, entendeu? E aí existem duas situações. Se você tem esse ponto que está dentro da área, como o condomínio é muito grande, de repente, coincidentemente, ele tem um ponto que está fora da raio de 500 metros, você pode optar em furar naquele ponto para não entrar na declaração da CETESB, por causa do custo. Porque hoje o custo da CETESB para esse parecer técnico, ele não é baixo. Entendeu? E é um processo a mais, né? É um processo a mais. Demora porque, mais. Assim, já tem que entrar, porque a hora que você colocar o processo para rodar, existe a resolução conjunta, onde o DAE, a CETESB vai informar o DAE vai levantar a pesquisa com o técnico que vai analisar o processo. Você entendeu? Então isso vai vir à tona, então a gente já tem que trabalhar na frente. Sim. Se o melhor ponto é aquele, já entra com o pedido da licença, já com o parecer técnico da CETESB. Já vai andando junto. Entendi. Entendeu? E aí, assim, mesmo assim, ele vai fazer, vai te mostrar tudo isso, esse estudo, Sim. e há a possibilidade da liberação. Ele vai liberar. O DAE dificilmente ele não vai liberar. A CETESB ele vai exigir o parecer para saber que tipo de contaminante tem. Ah, tá. Depois do poço perfurado, é necessário fazer a análise química da água e verificar se tem alguma contaminação pertinente àquela localização. Isso. Que nem sempre tem. Às vezes existe a contaminação, mas ela está aqui superficial. 10 metros, 5 metros, não foi para baixo. E a construção do poço existe essa preocupação, que é justamente fazer o isolamento sanitário, que é aquilo que a gente comentou, de furar até na rocha, colocar o revestimento, cimentar, para não ter risco de infiltração superficial. Tá? Entendi. Porque senão você pode encontrar um pouco de água na superfície, não é feito o isolamento de forma correta, e essa infiltração levar a contaminação para baixo. Isso é possível. Então essa é a preocupação do isolamento sanitário. Tudo já está previsto no projeto. No projeto, Para não isso. ter risco. Não pode ter risco. E é exigido, depois de perfurado, uma checagem de tempos em tempos, ou não, para ver se... Dependendo da contaminação, você talvez terá que apresentar, seja trimestral, semestral, uma análise de água comprovando que não está tendo interferência. Né? Então é por isso que existe o parecer. Entendi. O parecer técnico que vai dar Eu aceito essa uma. direção. Você quer Uma água, mais né? gelada, não? Não. Entendi. É o parecer técnico que dá essa ligo pra direção. gelada, não. Não? Então, Tá? Bacana. Obrigado. eu gosto de gelada. Você gosta de gelada? Não, Nossa. muito gelada Vai uma não. água aí, Simval? Não, agora. Obrigado. É legal. E Kleber, me fala um pouco sobre material que é usado para fazer a escavação. Você fala o material aplicado na obra. Isso. Seria isso. Isso. Bom, existe... Hoje você tem tubo de PVC geomecânico, tubo aço carbono, tubo aço galvanizado a fogo e tubo inox. Tá? Padrão, projeto, aço galvanizado a fogo, que foi o que eu apresentei para você. Tá? Isso eu estou falando em termos de estrutura. Geomecânico, excelente tubo e aprovado por norma até para água mineral. Porém, quando você entra com o martelo de fundo, com compressor de alta pressão, o risco de uma quebra e um rompimento desse tubo é muito grande. Porque eu coloco o tubo na rocha e depois eu entro com o martelo, eu encosto na rocha e começo a triturar a rocha. Então você imagina um compressor de alta pressão com 360 libras, com 25 kg de pancada no martelo, ali. Aquela trituração de pedra que vai moer, que a função do martelo é essa, e jogar para fora, ela pode quebrar o revestimento. Se isso acontece, pode acarretar o que a gente acabou de falar na questão da infiltração superficial.
Nem sempre a gente vai perceber isso. Talvez com o tempo você vai perceber que existe um problema. Quando filmar, você vai ver que a própria perfuração danificou o tubo. Então, assim, o PVC é um material excelente. Porém, eu gosto de aplicar numa situação como essa que eu estou executando a obra em Caçapava. Eu já furei o poço. Então, eu vou fazer acabamento. Eu não vou entrar com nada agressivo lá dentro. Aí é um excelente tubo. Agora, quando se trata de perfurar dentro dele, aço galvanizado a fogo. Então é feito a perfuração, você vai fazendo a perfuração e vai colocando o tubo. Eu começo num diâmetro de 12 polegadas, tá? Isso é norma. 3 polegadas de espaço anelar para cimentação sanitária ou aplicação de pré-filtro. Então eu furo em 12 polegadas até a rocha. Estimamos que a rocha esteja a 30 metros de profundidade. Quando eu encontrar a rocha, eu tiro a ferramenta, eu faço uma confirmação na rocha com uma broca específica, que é uma tricônica, para fazer o encaixe do tubo dentro da rocha. Ou seja, eu tenho o solo, aí eu tenho um trecho de rocha. Esse tubo ele encaixa aqui dentro da rocha. O espaço anelar de 6 polegadas para 12, eu preencho com calda de cimento puro, que é a cimentação sanitária. Ok? Após a cimentação, aí você aplica o martelo de fundo dentro desse tubo, porque aí eu fiz uma estrutura mecânica, onde é solo, para não ter risco de desmoronamento. Tá? Então ali você faz uma resistência mecânica com o tubo de revestimento. Aí eu prossigo a perfuração em rocha no martelo de fundo. Aí a gente vai em busca das fraturas, né, no martelo de fundo, triturando a rocha. Então a rocha é a camisa do poço, após a perfuração da rocha. Tá? Ah, mas pode acontecer, por exemplo, um desmoronamento na rocha e eu ter que revestir inteiro o poço? Pode. De repente você encontra uma fratura excelente de água com um caimento de pedra grande. Às vezes, na perfuração, a gente aplica produto específico que limpa e lava essa fratura. E ela para de cair. E às vezes não. Às vezes ela continua caindo. É uma má formação da rocha. Aí é necessário fazer um revestimento interno. Aí é feito o revestimento interno com aplicação de tubo, zona filtrante e pré-filtro. Para você dar estrutura nessa zona para poder trabalhar com a bomba sem risco de aprisionamento. Show de bola. Tá? E aí é caso a caso. Tem Caso a situações que esse revestimento acaba sendo parcial, Sim. né? Só para cobrir essa zona, né, de caimento que a gente chama, e tem situações Ou que tem que integral. revestir integral. Ou Poço integral. inteiro. É. Se você for aplicar, por exemplo, um revestimento inteiro, eu aconselho PVC inteiro. Parcial, você pode usar um aço, com seção filtrante em aço. Tá? Porque você deixar pendurado, porque a gente fala pendurado, né? Porque se você não vai apoiar no fundo do poço o revestimento de PVC, o que vai suportar todo aquele peso é as roscas. Aí para você vai ter que aplicar atrás desse, entre o espaço de rocha e o tubo, pré-filtro ou cimento. Eu não sei qual que será a técnica aplicada dependendo do resultado. Mas independente do que for, você tem risco de quebra desse tubo também. Então aí na hora, essa é uma situação que a gente define no momento da execução. Ele é decidido na hora da execução. Então a gente discute a solução do problema no momento do trabalho. E já teve casos de desprender isso daí, perder o poço? Não, porque é assim, por isso que é uma decisão que tem que ser tomada na hora da execução, com equipamento em loco. Porque depois que eu tiro a máquina e vou embora, aí vamos fazer com o Munk, por exemplo. Não, o condomínio não quer decidir, não quer autorizar, um exemplo, o aditivo desse revestimento agora. Aí vamos fazer um teste de vazão. Não, deixa assim. Aí vai colocar a bomba para fazer o teste de vazão, a bomba não desce. Aí eu sou obrigado a voltar com o equipamento, repassar o furo inteiro e fazer a aplicação do material. Entendeu? Então a construção de poço ela é muito complexa. E ela tem que ser muito bem esclarecida no momento da venda, no momento da execução, para não ter esse tipo de problema. É um casamento de 5 anos que você tem em contrato com a empresa, empresa cliente, né? Que é a garantia da construção por lei, do poço, né? que é uma norma, é a norma BNT. Tá? Então a gente tem que respeitar isso. E você já viu no mercado alguma empresa, lógico que não vamos citar nomes, né? Mas que trabalhou com um material que não é não é específico, não é específico, tem qualificação. É. Tem muitos, né? Tem
Tem muitas empresas que trabalham com material de baixa qualidade. Existe, o que mais pega são as empresas menores, né? Às vezes usam um tubo que nem é de construção de poço. Esse é o maior problema, né? Então não atende norma, não atende diâmetro. Se o poço der muita água, a bomba não desce porque o tubo... Então existe toda uma preocupação. Então, por exemplo, qual que é a demanda? O que você precisa de água? Ele fez o estudo. Vocês já têm uma noção de consumo mensal. Eu tenho um consumo X. Eu tenho que elaborar um projeto para você buscando aquela vazão ou acima dela. Eu tenho que pensar nisso. Porque se eu não pensar nisso e eu fizer um poço reduzido e o seu poço der muita água e profundo, eu não encontro bomba para tirar a água. O que adiantou? Economizou, mas não resolveu entendeu? o problema. Eu economizo no diâmetro e você não tem água. É. Você tem e não consegue tirar. Entendeu? Então, assim, a gente pensa em tudo isso. Tá? Tudo isso é pensado e discutido antes e no momento da obra. Exato. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. É Rodrigo, Maico, que fez a pergunta aqui, é isso? Ele quer saber de valores. Nossa, Como estimar isso daí? Valores você fala... Interessante a pergunta, né? Mas é interessante, mas é valores do estudo ou da perfuração? Ele especificou não? Ou geral? Eu acho que genérico. eu acho que seria Então, bacana. é assim. Falar sobre o Pode, estudo. dá para falar sobre os dois, Fala. Poço é muito mais difícil, né? Mais complicado. Você ficou numa um pouco. sinuca de bico violenta aí Você agora. ficou mais fácil, né? Você tem o tamanho da área, você sabe, né? Exatamente. Bem, com relação ao estudo, a gente trabalha com áreas, né? O estudo não é cobrado por ponto, tá? Então, normalmente eu tenho o que a gente chama de pacote número 1, que ele vai para pequenas propriedades que elas são consideradas, no nosso caso, de 1.000 metros até 10.000 metros. Tá? Então, esse seria o pacote número 1. Eu vou vir para fazer uma análise. Então, se ela tiver 2, 3, 4, até os 10.000 metros, ele vai estar dentro desse pacote. Tá? Obviamente que eu não vou mencionar, tem um custo de deslocamento, mas isso vai variar de cidade para cidade. A nossa base é em Atibaia e eu calculo conforme essa distância. Tá? Mas, em modo geral, hoje, um estudo com ART, com relatório técnico elaborado e assinado pelo geólogo, com a possibilidade de marcação de até 4 pontos dentro dessa área, se eles existirem, né? Se existir um, eu vou marcar um, se existir 4, eu deixo os 4 demarcados, né? Tudo entregue. Hoje vai gastar em média na faixa aí de uns 13, 14 mil reais para cada área de 10.000 metros. Esteve, eu quero estudar uma área de 30 mil metros. Isso vai dobrando, vai triplicando? Não, a gente tem um critério. Ele tem, obviamente, um aditivo, né? Ou já combina, mas não vai dobrando o valor. Ele vai reduzindo a cada área que se acrescenta nesse projeto. Tá? Mas, grosseiramente falando, também vai ser de caso a caso. Né? Também avaliar toda a dificuldade de execução, tudo isso e, volto a lembrar, calcular o deslocamento aí saindo de Atibaia até a obra, né? Até o local do estudo. E esse... Pode falar. Não, só pontuei aí. Esse estudo, né? Esse espaço que você faz o estudo, pode ser, eu tenho um local aqui no fundo do condomínio, vamos fazer ali, pode ser que tem alguma coisa ali, faz ali um determinado espaço, depois vai para um outro local. Legal, bem colocada a pergunta. Quando eu falo em 10.000 metros quadrados, não precisa ser necessariamente uma área só de 10.000. A gente pode dividir isso em 3 áreas menores, 4 áreas menores. Eu tenho uma área, como você exemplificou, né? Eu tenho um fundo aqui que dá 2.000 metros. Vamos lá executar. Agora vamos aqui na frente que eu tenho mais 2, mais 3. Sim. E assim por diante, dentro desse pacote que foi fechado, eu posso dividir o estudo sim, sem problema algum. Tá? Tranquilo. Então, em torno de 14 mil. Aproximadamente, reais, isso, mais ou menos, isso, exatamente. Que é bastante, o espaço do estudo é bastante coisa, né? Explora bastante. E não parece, mas dá bastante trabalho, né? Para poder ter a sensibilidade, não é simples, não é qualquer pessoa que opera o equipamento, né? Então, também tem um custo atrás de tudo isso, os bastidores que ninguém vê, né? Treinamento, preparação, calibragem, né? Geólogo que está assinando tudo isso por trás, né? Certeza. Obviamente, todo o custo de marketing que tem está envolvido no preço aí, tudo, né? Sem dúvida. Tudo tem os bastidores, né? Os bastidores, sabe, e que eles são extremamente importantes, né? Sem dúvida, né? Faz parte. Exatamente. É bem. Agora eu passo aí a palavra para você.
mais complicado um pouco. É bem Bom, complicado. A perfuração de poços, ela, lógico, quando você vai elaborar uma proposta, primeiro ponto que pega, qual a região? Qual tipo de perfuração? Porque existem vários tipos de perfuração. Então, por exemplo, um poço na nossa região, Itu, Indaiatuba, Jundiaí, você trabalha com poço com revestimento parcial. Então, vamos falar de um projeto de um poço padrão de 100 metros de profundidade, com 20 metros de revestimento, já incluso licença de perfuração, perfil construtivo, relatório, o teste de bombeamento para determinar a vazão e bomba que vai ser instalada. Vou te dar um resumo. Um poço hoje de 100 metros, para tirar aí uma vazão até uns 4, 5 mil litros por hora, hoje fica em torno aí de uns 55 a 60 mil. Poço de 100 metros com bomba, com documentação. Tá? Montado. Hoje é assim, é um resumo, né? Porque como o Estevão disse, é muito complexo a perfuração. Existem muitas coisas envolvidas. Então, muitas vezes, quando a gente até uma situação, a gente sempre encontra algumas dificuldades e alguns questionamentos. Ah, mas eu tenho um orçamento de 100 metros que custa metade do seu. Isso acontece muito. Muito. Mas aí o que acontece? Compara o quantitativo. O que está sendo diâmetro, isso é muito importante, diâmetro inicial da perfuração, o diâmetro da perfuração em rocha, o tipo de material, espessura de material, qualidade da bomba que está sendo orçada, profundidade da bomba que está sendo orçada, porque tudo isso é estimado. Então, quando eu dou um orçamento de 100 metros com bomba, eu faço um dimensionamento para uma bomba a 80 metros. Poço com 100, bomba com 80. Aí eu pego um concorrente, ele coloca 100 metros, eu considerei 20 metros de revestimento, o camarada considera 10. Então, mas é os mesmos 100 metros? A profundidade final, sim. Mas o total, não. É como se eu comprasse um carro completo e um básico. Mais ou menos isso. Então, existe uma diferença. O cara orça a Você bomba entendeu? a 40 metros. O cara põe uma bombinha a 40 metros, 40 com um tubinho de 1 polegada, eu considerei uma bomba a 80, com um tubo de 1,5. O meu cavalete é completo. Aí você orça Com teste de todos. vazão 24 Teste de horas. vazão O cara 24, não faz. o cara nem teste nem faz. testa, faz um ensaio Então, com compressor. Né? Exato. Aí, ou ele vai fazer quando ele estiver na obra. É aquilo que a gente falou em relação aos orçamentos. Então, mas em média, um orçamento correto para 100 metros com uma bomba instalado, chave na mão, você vai gastar na faixa de uns 55, 60 mil. É uma média. E para cada profundidade de poço é um tipo de bomba, né? Sim, sim. Então, quanto Tipo de mais, bomba. escavou lá 200 metros, é um outro tipo de... Mas aí tem um grande detalhe, por isso do teste de vazão. Não necessariamente você vá colocar a bomba a 180, por exemplo. Eu fazendo o poço tem 200, eu fiz um teste de vazão, estabilizei o nível do poço, você vai acompanhar, né? Você vai ter um nível estático, o poço parado, fiz instalei a bomba, num exemplo. O poço tem 200, eu instalo a bomba 150 para fazer o teste. Aí eu rebaixo o nível. E é lógico, tudo dentro de uma planilha, de um acompanhamento técnico, e eu vou monitorando o nível do poço. Quando eu chego ali nos 120 metros, eu consegui estabilizar a vazão que o poço encontrou. Eu posso colocar essa bomba a 132, 12 metros abaixo do nível dinâmico. Quer dizer, não necessariamente você vai descer a bomba próximo do fundo do poço. Então, por isso do teste de vazão. Né? Normalmente, quando a gente fura, você tem todo o histórico do poço. Né? Então, eu tenho a entrada de água, onde está o fraturamento. Eu sempre procuro posicionar a bomba acima da fratura, nunca abaixo. Porque acima eu tenho refrigeração. O motor é a parte inferior da bomba. Então, existe muito detalhe técnico que ele é discutido e é acompanhado na execução. E que muita gente ignora. Ignora ou por falta de conhecimento e muitos por faturamento. Exatamente. Entendeu? Então, assim, para a gente ser o mais assertivo possível, o primeiro passo é o estudo. Exatamente. Então, no estudo, a gente vai saber ali o ponto ideal para escavar o poço. E mesmo depois, na escavação, a gente tem algumas coisas que vai ter uma variação nos valores. Existe. Então, mas vai ajudar muito o estudo, porque ele vai determinar a profundidade. Ele vai ali no estudo ele vai apontar a profundidade. Então você já pode partir de um orçamento naquela profundidade do estudo, ou já considerar os 10% que ele disse a mais. É isso?
Me corrija se eu Isso, estiver errado. isso, exatamente. Entendeu? Você já Exatamente. pode, no orçamento, já considerar os 10% a mais. 10% a mais. Entendeu? Entendi. E questão de revestimento, ele pode não trazer isso no estudo, É. mas aí nós, pela expertise e pelos bancos de dados que a gente tem da região, a gente já vai estimar também. Eu sempre gosto de colocar um pouco a mais. Eu prefiro deduzir da conta final do poço do que aditivar. É. Eu tenho esse conceito, entendeu? Por isso que quando eu passo orçamento, muitas vezes eu não consigo fechar negócio devido aos valores, mas não que eu esteja mais caro. É que o que eu coloco, às vezes, é superior ao que o concorrente coloca. No final das contas, pode ficar Mais barato. mais barato. Pode ficar. Tá. Né? Pode ficar. O caminho que vocês estão trilhando aqui é o correto. É o correto. Se todo mundo fizesse isso, Nossa, era bem que tranquilo maravilha pra aqui. trabalhar. É bem tranquilo para trabalhar. Exatamente. Bacana. Ó, a gente Entendeu? tem mais uma pergunta aqui da Stephanie. Como funciona a manutenção do poço e qual o tempo para cada manutenção preventiva? Bacana, boa pergunta. Legal. Boa, né? Legal, boa. Stephanie, a manutenção do poço, a gente costuma, principalmente numa situação de condomínio, a gente aconselha a que seja feita a cada 12 meses, uma vez por ano. Uma preventiva. O que envolve a preventiva? A retirada do conjunto de bombeamento do poço, uma avaliação detalhada de todo o equipamento, tubo, condição de rosca, espessura, cabo, bomba. A gente até aconselha, quando é condomínio, a ter uma bomba reserva, né? Para quando for fazer essa manutenção anualmente, já troca a bomba. Não espera ela dar problema. Ah, mas pode acontecer de um raio, alguma descarga atmosférica, queimar a bomba, mas não por falta de manutenção, né? Então a gente aconselha a cada 12 meses. Quando é um cliente de chácara que usa mais esporadicamente, cada 2 anos, fazer uma manutenção preventiva. Tá? Custo pode variar de 4 a manutenção preventiva, de 4 a 6 mil reais em média para fazer uma retirada, instalação, uma higienização e uma análise de água de potabilidade. E essa manutenção, essa preventiva é só na bomba? Revestimento? Revestimento isso aí? não, é a limpeza do poço, né? Então a gente saca todo o material, retira tudo, aí desce um grupo injetor, aplica um produto, tá? Específico para limpeza e desincrustação, faz a higienização do poço, toda a tubulação do conjunto de bomba, tudo, e faz no final a desinfecção e a coleta para a amostra. E quanto tempo o poço tem que ficar desativado para fazer esse tipo de manutenção? Demora muito ou não? Serviço planejado, serviço no máximo 2 dias. Depende muito de profundidade e a profundidade de instalação, né? Então, de 1 a 2 dias faz essa execução. Legal. Então, de cada ano, um valor aí Aconselho. mais ou menos de uns 6 mil reais. 6 mil reais fazer uma preventiva. E é extremamente importante, Sem dúvida. entendeu? Temos várias empresas que adotaram isso e, graças a Deus, não tem problema. É muito difícil ter um problema de falta de água, porque está sempre na preventiva. Tudo que é preventivo Sem dúvida. melhor. Vale a tudo, né? Para tudo. E funcionamento do poço, Kleber, né? Você não pode extrair água dele ali 24 horas. Não Ou é pode? aconselhado, não. O órgão em si, ele autoriza aí, dependendo do uso, dependendo da vazão, até 18 horas. Tá? Tem casos aí que já vi autorizar até 20 horas. Até 20. Mas o ideal é pelo menos 4 horas de descanso no prazo de 24. Então, isso é uma autorização que tem. Porque quando você faz o pedido da licença, eu já tenho que ter em mãos o consumo de vocês. O pedido da licença, ele já vai em cima do que a perspectiva de vocês. Qual que é a expectativa? Eu quero 10 mil litros por hora. Eu preciso de 200 mil litros por dia. Então eu preciso de 20 horas de bombeamento num poço de 10 mil litros para atender a sua demanda. Então isso já vem na autorização. Ô Kleber, eu vejo às vezes locais que têm poços, né, e de grande vazão, ele é obrigado a botar um ponto de fornecimento de água quando há uma estiagem grande na cidade. Isso não existe. Nós temos exemplo aqui da cervejaria lá, parece que ela é Sim. obrigada a deixar um ponto específico para fornecer água para a população. Se eu não estou enganado, acho que é isso. Existe isso mesmo ou não? Como é que funciona? Sival, eu desconheço alguma legislação que fale exatamente sobre isso. Porém, abastecimento público, ele é prioridade. Então vocês têm o exemplo aqui do RISE, que é o fornecedor de água da cidade, que tem caminhão-pipa aqui na cidade.
tem a empresa de caminhão-pipa. Chegou na estiagem, o que a prefeitura fez? Ela foi lá e pegou os poços dele, contratou empresas de caminhão-pipa para explorar o poço dele para abastecer a cidade. Lógico, fizeram todo o acerto com eles de outorga, energia, enfim, os custos que ele tem. Mas por quê? Porque a prioridade é o abastecimento público. E a água que está Como sendo a explorada cidade pertence à União. pertence né? à União. O que ele tem é uma outorga que dá autoriza direito ele ele a usar. Então, Certo. se pertence à União, vamos distribuir. Exatamente. Esse é o fundamento, Esse é o né? fundamento. Tá? Entendi. É isso. Mas legislação em si, desconheço. Legal. Estevam, tem uma pergunta aqui Opa. para você. Eu acho que você até comentou, né? A pergunta é do Maicon. Esse estudo é bem preciso? Bem preciso, bem preciso. Comentei sobre essa margem de erro para mais ou para menos na profundidade, né? Mas a parte de encontrar água, de garantir que vai encontrar água, sim, é preciso. Tá? E você tem dados disso daí, assim, como experiência já de escavações que teve com o seu com o estudo? Sim, já tenho. Não tenho agora em mente algumas histórias que eu contei aqui, recentes que eu lembro, né? O próprio Kleber já perfurou poço nosso, onde a perfuração bateu exatamente com os dados obtidos no estudo. Exatamente. Então eu já tenho alguns casos, né? A empresa é muito nova, né? A Detect Water não tem nem um ano, a gente está completando 9 meses aí de existência, né? Então, assim, eu não tenho uma vasta carteira de poços marcados e perfurados. Marcados até tenho bastante, mas tem muito poço que está aguardando licença, que não foi perfurado, que o cliente está ainda em fase aí, a ser perfurado. Então, logo eu terei todos uma carteira muito maior. Mas hoje, de todos os poços que nós marcamos e já foram perfurados, o índice de acerto foi de 100%. Isso eu posso afirmar. Né? Tanto na profundidade, onde foi encontrar água e realmente água, né? encontrar água. Né? E graças a Deus todos eles superaram a expectativa de vazão. Sim. Né? Todos eles. Legal. Aí tem outra pergunta aqui também do Maico, acho que você até comentou já também, mas após uma chuva forte, ele teria alguma interferência esse estudo? Sim. Comentei que por determinação do fabricante do equipamento, a gente precisa ter 15 dias sem chuvas para que eu possa fazer o estudo. Né? Por quê? Porque o solo estando encharcado, ele vai dar interferência e o resultado pode ser ou inaterado ou errôneo, né? E isso vai prejudicar. Aí, obviamente que ninguém que está contratando um estudo quer receber um resultado ou um laudo que esteja errado. Né? E eu também não quero entregar um resultado que vai dar errado lá na frente. Isso é prejudicial para todo mundo. Então eu peso muito com relação a esse período sem chuvas. E aí eu abro aspas para uma observação. Né? Quando a gente fala período sem chuvas, imaginar uma situação. Eu estou lá no 10º dia, estou contando lá na tabelinha 15 dias que o Estevam me pediu. E aí no 10º dia, no final da tarde, cai uma pancada de chuva, aquela chuva de verão. Né? 30 minutos de chuva, aquele pancadão. E parou. E depois voltou o sol, de repente, ou no dia seguinte já não choveu mais. Poxa, eu vou zerar a minha contagem? Né? Faltava tão pouco para eu executar o estudo? Não. Esse tipo de chuva, eu vou pedir que ele complete a contagem, ali mais pelo menos 4 ou 5 dias que faltava para completar os 15, e eu consigo executar o estudo. Diferente de uma chuva muito longa. 4, 5, um dia inteiro, 2 dias de chuva. Aí a contagem vai ser zerada. Né? Porque aí essa chuva longa, por mais que ela não seja uma chuva forte, mas aquela chuva que fica contínua, essa sim encharca. Né? Essa ela vai penetrando, essa vai dar interferência. Então vale sempre lembrar que precisa o solo estar seco, não pode estar encharcado. Espero ter respondido a pergunta do Michael. Foi bem esclarecedor agora. Foi boa. Né? E é importante, esses dias a gente estava com muitas chuvas. Muitas né? chuvas. Então Choveu bastante. E por isso nós não fizemos ainda o nosso Exatamente, estudo, né? exato. Agora, segundo dados do INPE, né, a gente vai entrar num período de estiagem aí, já começou a diminuir o volume de chuva. Sim. E já é histórico, né? A gente nem precisa de dados, todo mundo sabe Sim, que nessa época sim. do ano agora Tende a já diminuir. começa a diminuir, exatamente. Então a gente inclusive tem uma carteira imensa esperando isso
para poder começar a executar os estudos agora. Se Né? chover, você está enrolado, né? Ah, com certeza. No entanto, a gente foi atuar em outros estados, né? Mato Grosso, Brasília, que é onde tem... Vai longe. Sim, tá certo. Não, a gente atende a nível Brasil. Né? Eu atendo a nível Brasil. Onde precisar de estudo, aí a gente vai estar... E o bom é que o equipamento ele dá essa condição, né? É uma maleta. Então você pode pegar um avião e... Isso. E vai embora. E vai embora. O que é esse equipamento, cara? O que é? Como que ele... O sonar... O sonar, eu vou tentar ilustrar aqui para poder ficar claro. Imagina um roteador, que tem algumas antenas, esse roteador de internet que todo mundo tem em casa, né? Com uma haste embaixo, onde o técnico vai caminhar na propriedade segurando esse sonar. Tá? Esse sonar ele é móvel, a haste fica fixa na mão dele, né? Ele já viu várias vezes. E as antenas vão direcionando, ele vai apitando e ele vai se movimentando para encontrar água. Então, aonde o sonar direcionar, o técnico ele vai ter que ir caminhando, tá? Com alcance frontal de até 2.000 metros, né? de distância. Claro, mais uma vez, isso é calibrado. Se eu chegar num lugar, numa propriedade onde eu não tenha toda essa área, eu programo ele 500, 1.000, 1.500 até 2.000. Então, se eu estiver andando aqui, calibrado ele na capacidade máxima, eu estou captando água até 2 km de distância. Tá? Então, esse sonar ele vai detectar, é o que a gente chama de varredura. Ele vai detectar aonde tem água subterrânea. Tá? Então, vamos imaginar uma situação para ilustrar. Dentro da propriedade eu encontrei lá, como eu expliquei agora há pouco, ponto A, ponto B e ponto C, tá? Aleatórios, de lugares diferentes. Tá? Guardo esse sonar, que foi utilizado na primeira etapa do estudo, tá? E aí eu monto a maleta de geofísica. Como ele falou, é uma maleta, literalmente, parece essas maletas de filme que o cara vai acionar uma bomba. E dentro dessa maleta tem o equipamento de geofísica, né? Um computador programado. E aí vem os eletrodos, os cabeamentos, onde em cima do ponto A, por exemplo, eu vou posicionar a maleta, existe uma regra para isso, apontada para o norte, tem tudo isso, tá? Não é simplesmente jogar a maleta lá, bússola, tudo, né? Tem que pegar a bússola, tem que apontar a maleta para a posição certa, então, como a gente fala, não é tão simples assim. Eu estico 4 eletrodos, né, ao redor dessa maleta, conecto tudo na maleta, tá? Programo o equipamento para geologia local, pois o equipamento ele tem a capacidade de fazer o estudo em solo cristalino, que é rocha, arenoso, né, areno-argiloso, que tem mistura argila, e o misto. Tá? Então eu programo para geologia local, onde o meu geólogo já determinou, né, ele faz a pesquisa antes, e aciono o equipamento de geofísica. Então esse equipamento leva alguns minutos ali, ele começa a coletar esses dados através da eletroresistividade. Ou seja, ele manda ondas, né, de eletroresistividade para baixo do solo e ele recebe essa informação de resistência. É onde ele consegue determinar aonde tem fratura e aonde tem água. Tá? Ambos os equipamentos... Bom, enfim, concluindo. Então, fiz isso no ponto A, fiz isso no ponto B, fiz isso no ponto C. Coletei os dados. Isso vai vir no relatório, identificando a posição dos pontos, né, onde eu já deixei uma estaca batida, identificando o ponto. E aí vem no relatório. Ponto A, coordenada tal, profundidade tal, densidade da água tal, né, o percentual, e a salinidade. Ponto B, as mesmas informações. Ponto C. Em cima desses dados é que o cliente, né, obviamente orientado, vai tomar a decisão do melhor ponto para executar a perfuração. Nem sempre vai ser o ponto onde tenha a maior densidade de água, porque às vezes é o mais fundo. Se é um cliente, como a gente comentou no início, que não precisa de tanta água, às vezes ele opta por um ponto onde a água está mais raso com um percentual menor. Então, também não dá para generalizar, é caso a caso. Caso a caso. Depende Exatamente. da necessidade do cliente. Depende da necessidade do cliente. Né? E esses pontos A, B e C são aleatórios, né? Não é uma escolha nossa, é o equipamento que vai identificar. Né? E o princípio do equipamento, até que eu comentei lá no início, que eu ia comentar da onde surgiu, a empresa que desenvolveu esse equipamento é uma empresa que já tem 30 anos no mercado europeu, na detecção de metais e pedras preciosas. Então, eles fabricam equipamentos para mineradores, né? Para ouro, pedras preciosas, diamantes. E essa questão de perfurar poço, de encontrar água, isso é antigo. Eu vou falar milenar, porque até dá para falar, porque a radiestesia é milenar. Né? Há muitos e muitos anos o homem precisa da água, não tem jeito, e a única forma que tinha era a radiestesia. Então, eles falaram, poxa, eu tenho equipamento que consegue detectar esses minerais, né? Que não deixa de ser um mineral. Sim. Então, a água é mineral, exatamente. Sim. Eles programaram aquele mesmo equipamento de detecção de pedras preciosas e minerais
para identificar e encontrar os minerais que são exclusivos na água. Tá? Então o equipamento ele é programado para encontrar água e nada mais. Né? As fraturas é uma consequência porque ele consegue determinar onde a água está passando. Então a fratura vem de brinde, vamos dizer assim. Né? Mas o equipamento ele consegue realmente identificar a água. Por isso que o índice de acerto é muito alto, porque ele não está ali aleatoriamente, ele está buscando água. Né? Então, esse é o princípio do equipamento. E já é utilizado na Europa e nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos. Né? No Brasil é que não tinha. Ninguém ainda tinha tido a devida coragem, né? A ousadia de trazer o equipamento. Porque deve ser um equipamento muito caro. É muito caro, é muito caro. E não se resume só ao equipamento, né? É o que a gente falou, né? Você tem que montar um time, né? Você tem que treinar as pessoas, você tem que ter um geólogo, né? Que vai assinar por todo aquele... tem que ser credenciada. Tem que ser credenciada, exatamente. Como uma empresa de perfuração. De perfuração. Mesma coisa. Tem que ter um responsável técnico. Isso. Tem todo um corpo técnico aí que envolve. Exatamente. Então, trazer o equipamento talvez seja a parte mais simples de tudo, né? Mas para você colocar isso em funcionamento, requer tamanho investimento, né? E muita paciência também, muito trabalho. Então, é assim que... E a Detect surgiu, né, da frustração de um poço. O Kleber conhece a história, né? O diretor da Detect Water resolveu, em determinado momento da vida dele, perfurar um poço, né? E o poço ficou muito fundo, com 350 metros de profundidade, com uma vazão que não foi satisfatória, né? É uma vazão muito baixa. E aí, frustrado, ele começou a questionar, né? Poxa, não é possível que só tenha a radiestesia para marcar poço, não é possível, em pleno século XXI, o homem já foi à Lua e tal. E se você pesquisar no Brasil, você realmente não acha nada referente a isso. Agora, talvez, você vai achar a Detect se você colocar lá as devidas palavras no Google. Vocês são pioneiros aqui no Brasil. Somos pioneiros no Brasil, exatamente. Tecnologia, sim. Aí existem outras tecnologias, de geofísica, mas já é uma outra metodologia que é aplicada. O resultado é completamente diferente. Isso. Nessa tecnologia aqui, nós somos pioneiros. É isso aí. E aí, pesquisando fora, ele descobriu esse equipamento e a ideia foi, vamos acabar com essa história de poço seco, né? Resultados insatisfatórios, e ele trouxe, está aí. Então, a Detect nasceu de uma frustração de um poço que não atendeu, né? Contando um pouco da história. Essa é a parte... Deve ter tido vários já, né? Muito. O Kleber, com esses anos de experiência dele, um monte. Eu já trabalhei em perfuração. É muito ruim. É muito ruim. Que bacana, a gente tem mais perguntas aqui, hein? Opa! O Rodrigo aqui se interessou pelo assunto. Obrigado aí pelas perguntas, viu, Rodrigo? Vamos lá. Esse estudo é só para saber o lugar a ser escavado? Sim, não sei se eu vou conseguir responder se eu entendi direito. Sim, o estudo é para determinar o ponto ideal que vai executar a perfuração, exatamente. E aí, como eu brinquei agora até assim, saber a profundidade e a salinidade é algo que vem junto com o estudo, né? Porque ele vai determinar o ponto ideal. Comentei um pouquinho antes também. Uma vez que eu demarquei um ponto, não vai furar diferente, vai furar exatamente onde eu marquei. Então a ideia principal é marcar o ponto. Marcar o ponto. Marcar o ponto aonde tem água. Esse é o foco. E aí também aqui junto com a pergunta, né, embalando aqui na pergunta dele, ele falou, corre o risco de não achar água, de não encontrar água? Olha, não. Uma vez feito, sem o estudo, sim. Com o estudo, é muito, mas extremamente remota a possibilidade de você não encontrar água. Porque a gente, como a gente já comentou aqui também, vazão é uma situação, né? Não atender a necessidade de um cliente, agora perfurar um poço onde ele foi demarcado com estudo e não encontrar nada de água, poço seco, eu não vejo essa possibilidade. Que vai dizer isso, né? Aqui tem água ou não tem água. Exato. Exatamente. Agora o volume não, né? O volume não. Agora, muito importante ressaltar o que a gente também já comentou. O poço tem que ser perfurado dentro dos padrões, né, das normas que regem a perfuração de um poço, alinhamento, verticalidade, né? Então isso tudo para que garanta que o furo saiu exatamente no ponto onde foi demarcado. Exatamente. Caso contrário, aí vão, sim, né? Senão é em vão. Senão é em vão. Você faz um estudo e desvia. Você não se preocupa, você se preocupa com o estudo. É uma coisa conjunta, né? Conjunta. Você não exatamente. pode só se preocupar com o estudo, mas então, sim com a execução também. Tudo, o estudo é uma sendo soma, feito. né? O resultado é a soma de tudo isso que
então seria E a execução sendo bem feita, O cara aqui, ó. é sucesso. Com certeza vai encontrar água. Contra água. Ah, encontra água, sem dúvida. Ah, legal. O terreno ele influencia alguma coisa? Ou seja, ele é penso, ele é mais vertical, ele interfere no estudo? Não. Desde que eu consiga andar e executar o estudo, né, caminhar no terreno, tem uma observação muito importante que é a área de aterro, tá? Recorte, se eu tenho um morro e eu fiz um recorte, perfeito, sem problema nenhum. Agora, se eu tinha um vale e eu fiz um aterro, aí ele não é legal fazer o estudo, eu nem recomendo, eu saio dessas situações, porque o aterro vai ter de tudo ali, né? Não é simplesmente só terra, e houve uma movimentação, o equipamento não vai conseguir fazer a leitura fiel daquele solo que já está compactado, que já está lá há muitos anos, né? Então, a área de aterro não é recomendado fazer o estudo. Vamos procurar um canto onde não tenha sido feito o aterro, tá? Que bacana, Estevão, aí tá repercutindo aqui o nosso canal aqui, ó. Legal, parabéns aí. Isso é bom. Foi lá para os Estados Unidos, ó. Ó, só que legal. Ó, aqui, eu acho que é um canal aqui, Favela, né? E aí ele tá perguntando, ele tá falando que lá nos Estados Unidos eles garantem que é 100%, né, o resultado de achar água. E aí ele tá perguntando, e aqui no Brasil? É 100%, Estevão? Vamos lá. Muito boa essa pergunta. Eu estava esperando esse momento de falar disso. Como eu comentei agora há pouco, o fabricante desse equipamento que nós temos hoje, nós temos 3 equipamentos, 2 maletas de geofísica e 3 sonares, tá? Do mesmo fabricante. Esse fabricante nos passa a recomendação de trabalhar com 98%, que é o que eu sigo, tá? Porém, nós acabamos de adquirir mais 3 equipamentos de 3 marcas diferentes, inclusive uma delas americana, onde um deles garante 100%, só que eles não chegaram ainda para nós. Então, além da Detect Water ser pioneira, né, a primeira empresa no Brasil a possuir equipamento para detecção de água, nós seremos também a primeira empresa no Brasil a possuir todos os equipamentos disponíveis no mundo. E se alguém descobrir algum que eu não soube ainda, que a gente não conseguiu achar em pesquisa, pode nos enviar, que a gente vai adquirir também. A gente quer confrontar, na verdade. Não é que eu vou num estudo com um, no outro estudo com outro. Eu quero levar o maior número de equipamentos em todos os estudos para confrontar, para que eu também consiga para o meu cliente aferir e falar assim, agora eu garanto 100%. Um desses equipamentos, ele garante 100%. A hora que chegar, a gente vai divulgar ele aí. Então, E é o americano. É o americano que garante 100%. Esse meu é alemão. O que eu tenho hoje é alemão. Mas é tão bom quanto. Sim, na verdade, eles eram sócios, tá, no desenvolvimento do equipamento, o alemão e o americano. A história que eu soube, tá? Se tiver algum erro nela, que chegou para mim. Em determinado momento da fase de desenvolvimento e lançamento do equipamento, eles brigaram. E o alemão foi lá para a Alemanha e o americano foi para os Estados Unidos. E ambos lançaram equipamentos, né? Eles são muito parecidos fisicamente, a funcionalidade é a mesma e muda logo, muda a marca, software, uma coisa ou outra, mas o funcionamento é o mesmo, né? Então aí surgiram a história da Adidas e da Puma, né? Que a briga gerou 2 marcas aí, então é a mesma coisa nessa situação desses equipamentos. Depois disso surgiram outros, tem indiano, que também já adquirimos, China, né? China, tem também. Né? Tem também. Então a gente quer ter todos, para poder realmente bater em 100%. Né? Óbvio, em determinado momento lá na frente, pode ser que a gente descarte algum, que veja que ele não seja eficiente, né? E a gente vai ficar só com aquele que seja eficiente. Por isso que eu não quero ficar aleatório. Aqui vai estar o equipamento, aqui vai outro, aqui vai... Não, refém de um só. Exatamente. Então a gente quer testar todos eles. Né? E daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, a gente ser referência realmente no mercado. Porque os concorrentes vão vir, obviamente, né? Isso sem dúvida, daqui a pouco o pessoal está aí. Aqui a Fernanda também, Esteva, perguntando aqui. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Esteva, qual sistema você usa? Só tem um equipamento? Não, na verdade, o sistema, o primeiro é o sonar, né, como eu falei, que são 3 equipamentos, e a segunda etapa do estudo é a geofísica através da eletroresistividade. Eu não tenho tamanho conhecimento para falar sobre a eletroresistividade, porque eu não sou geólogo, porém eu tenho um corpo técnico, eu tenho um geólogo que responde pela empresa,
E quando surgem perguntas assim, ele é que nos respalda e consegue me atender. Eu sou da área comercial e consigo explicar o sistema que é utilizado, que é o sonar, que é o que eu expliquei, e a eletroresistividade, que é a geofísica, né? E a geofísica eu tenho 2 equipamentos, tá? Não sei se eu consegui responder a pergunta dela. Creio que sim. Né? Eu espero que sim. Se for alguma outra coisa, pode perguntar. Pode perguntar, exatamente. Sim. Acho que tem no canal, fica depois também as perguntas. Pode repassar para a gente se chegar alguma coisa nova depois. A gente filtra lá. Perfeito. E te passa. Bacana. Né? Eu teria o prazer em responder aí todo mundo. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Fura um poço de petróleo também? Que sonho, né? A pergunta é boa, mas não. Não. A tecnologia da perfuração, né? da construção de poços, veio do petróleo. Olha ali, que bacana. Né? Ela veio do petróleo, que é o sistema de perfuração, o hasteamento, o ferramental no geral, as ferramentas que são utilizadas na construção de poços, ela veio do petróleo, né? Mas não. E o estudo é possível? Petróleo? Não. Não, é exclusivamente para encontrar água. Exatamente. Ai, não tem nada. É isso aí. Ó, aqui o Silas perguntando. Silas Souza. O estudo aponta o tipo de água subterrânea, se é salobra ou doce? Isso, exatamente. Através da geofísica, vai aparecer na telinha lá do computador de geofísica um índice de salinidade, né? Então eu consigo saber se a água vai realmente ser doce ou se corre o risco dela ser salobra, né? A salobra é uma mistura de água doce com água salgada, né? Então ele consegue fazer essa medição, sem dúvida. E dependendo desse nível, é possível ser utilizada essa água? Sim, é possível tratar. Mesmo que o poço dê água salobra no estudo e ele ainda seja perfurado, hoje existem diversos equipamentos de tratamento de água, tranquilamente. Não é um impeditivo para continuar com o projeto. Tá? Isso tranquilo. É só uma informação que você vai saber antes. A grande maioria, né? Sem dúvida. Você vai fazer duas, 3 marcações, você pode ter pode decidir. Menos. Exatamente. E só a título de curiosidade, como que funciona isso? Na telinha lá aparece um númerozinho que até 4.000 ppm, que é porção por milhão, a água é considerada doce. Isso lá, a leitura do equipamento, tá? Então, tudo que der abaixo de 4.000, água doce, perfeito. Tudo que der acima, ela já começa a ter um índice de salinidade. Tá? Mas o equipamento consegue determinar isso sim. Bacana. Isso através da geofísica. Né? Através da geofísica. Isso, que é a eletroresistividade que traz essa informação. Isso, ela consegue medir a presença dos sais, né? Que bacana. Quanta informação, né? É muita coisa. É bastante. E falta, hein? Se ficar, eu ia ficar aqui até amanhã conversando. Ô, Maico, a gente está em quanto tempo aí de live? Tá, depois você passa aí. Tem mais perguntas, não? Mas é bastante informação. Eu espero que o pessoal aí que tá assistindo a live tenha faça bom proveito, né? Sim. Porque o mercado de perfuração de poço, ele é pobre de informação. Né? Eu ouço isso dos clientes. Mas você, não é? Não é verdade? Porque você não acha um canal, você quer arrumar o seu celular agora. Se você entrar no YouTube, você vai ter diversos vídeos para desmontar, montar, limpar, fazer o que você quiser. Né? Um exemplo que eu tô dando. O mercado de perfuração não tem uma cartilha, alguém explicando, um canal, né? Hoje tem o Emerson, né? O Emerson, exatamente. Ele era proprietário de uma empresa, isso. Né? Já conceituada no mercado, porém ele não perfura mais, ele se desfez dos equipamentos e montou uma escola de perfuradores. Ele fala bastante do assunto. Ele começou com esse projeto há um ano e meio atrás, e isso é que a gente até estava conversando sobre isso, antes, né? Isso tem enriquecido as informações, né? Sim. Esse meio, que realmente não tem informação. Não tem. Entendeu? E fica muito restrito a quem sabe, entendeu? Quem tem as informações não leva adiante. Exatamente. Fica ali naquele meio, entendeu? Então é muito difícil isso estender para fora. E falta isso mesmo. Exatamente. Então, importante então, e está à disposição para vocês aí. Obrigado. Essa iniciativa sua aí de convidar a gente foi muito legal. Tá? Tiver mais informações. Bacana. Marcar uma nova data.
vídeos, de repente, do estudo? Não sei se vocês podem divulgar. Posso Bom, sim. né? A gente Inclusive, pode estar divulgando no canal. pode. No meu site também Você tem. tem um vídeo institucional muito Eu bacana. tenho, muito legal um vídeo. Bacana. Eu tô tá providenciando um também. Bacana. A gente tá... Ó, mais uma perguntinha aqui, ó. E tu tem aquífero? Cristalino. O aquífero é cristalino. Porque assim, muitos perguntam, né? Ah, aqui passa o Guarani? Não, aqui não passa o aquífero Guarani. Ele tá lá para cima. Ribeirão Preto, vai embora. Até o Uruguai. Aqui não passa. Aí existem vários aquíferos. Campinas, por exemplo, tem o aquífero Tubarão. O Tubarão está abaixo de 1000 metros. Então, para você Entendi. potencializar uma perfuração para abaixo de 500 metros, tem que ser um consumo muito grande de água para valer a pena. Porque realmente é um projeto muito caro, né? Mas aqui na nossa região a formação é uma formação cristalina. Em alguns pontos aqui você pode pegar o Itararé, que é a região sedimentar. Mas o aquífero aqui é um aquífero cristalino. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Olha, tem quantas pessoas na live aí, Maico? Estevam. Caso o poço seque, há algo o que possa fazer para voltar a verter água? Acho que essa é mais direcionada para o Kleber. Eu acho que é mas pro é Kleber. tão... Veja bem. Leonardo que está perguntando. Obrigado, Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Leonardo, relação a poço secar. É muito difícil poço secar, tá? O que eu já vi acontecer durante esses 20 anos é poços que produzem uma vazão. Vou citar um exemplo. 4.000 litros por hora. A pessoa, ela explorar esse poço 30 dias por mês, 24 horas por dia, ele vai rebaixar esse aquífero. Ou alguma perfuração próxima, acabar dividindo essa a água, diminuir a vazão. Mas secar, eu desconheço esse caso de secar. Diminuir depende do projeto, depende do poço. Se for um poço sedimento, ele pode diminuir devido à comaltação de filtros. Aí não entra água, mas aí é falta de manutenção. Então, falta de manutenção, muitas vezes, faz o poço diminuir a vazão. Ou desmoronamento. Se o poço tiver um desmoronamento, seja ele de rocha, ou um revestimento já antigo, o qual ele se deteriora e quebra, e obstrui, acaba, né? ele obstrui e acaba levando sedimentos da parte superficial e acaba entupindo a fratura. Muitas das vezes é possível a recuperação. Entendi. Tem mais perguntas aqui, ó. Que legal. Bacana. Seria possível minimizar o problema de abastecimento com poços? Se sim, quantos? Acho que depende muito da quantidade, né? Depende do empreendimento. Por exemplo, cidades. Vou dar um exemplo de cidades, né? A gente está participando Eu acho de que é uma isso. situação, né? Existem cidades que não têm rios. Elas são abastecidas por poços, né? Caçapava é uma delas. Então, por exemplo, o pessoal lançou um empreendimento. Então, é feito um projeto, né? um planejamento de população que irá ser utilizado naquele loteamento, e a própria cidade faz um planejamento de volume para consumo. Ela só libera e autoriza a comercialização desse empreendimento após a implantação de um poço artesiano com volume específico para atender a demanda daquele empreendimento. Ou de 2, Então, ou de 3. ou de 2, ou de 3, ou 4, atingir, até atingir a vazão exatamente. que precisa. E nem sempre o poço vai ser perfurado no loteamento. Às vezes a própria companhia cede um local deles para que seja feita uma perfuração lá. Mas quem faz isso? O empreendedor. Então você não monta nada numa cidade dessa, chegando lá como é feito aqui na cidade é assim. Aqui você não tem. O pessoal constrói condomínio, loteamento, você não vê um projeto de abastecimento de água independente. Poderia resolver o problema nosso aqui? Para isso tem que ser feito um levantamento para verificar o potencial, né? Então, por exemplo, a cidade, vamos dizer assim, seria 100% abastecida por poços? Acho difícil.
Talvez não tenhamos todo esse potencial, mas com certeza iria minimizar bom percentual, muito. com Sim. certeza, Se sem você dúvida. pegar alguns locais da cidade, tem potencial de poço de grande vazão. Você entendeu? falou que teve Ajudaria. Você contou de um que deu 50 mil. Aqui na região da Taperinha. E você vê, próximo dali tem poço que não tem água, mas ali tem um potencial. Eu conheço 2, 3 poços ali que tem vazão acima de 40 metros cúbicos hora. Quer dizer, quantas casas não seriam abastecidas com um poço desse? Então, Entendeu? eu imagino pelo tamanho do nosso condomínio lá, que a gente tem em torno lá de 3 mil pessoas, né, Simvaldo? Mais ou menos isso aí. É maior que um bairro, né? Sim. São 45 Ah, blocos com lá. certeza. Sim. E lá, pelo que a gente conversou, teria que ser lá um poço de 12 mil Para atender a demanda. para atender a demanda. Então, Sim. 50 mil, pô. Olha quanta água que sobra para atender bastante. um outro loteamento, por exemplo. É, Então eu acho. seria possível. Tem cidades que é abastecida por poço. Poderia minimizar o problema. Minimiza, com Sim, certeza. sem dúvida. Lógico, Aí, através fica de a um dica planejamento. Aí, fica a dica aí para o nosso prefeito. Através de um Boa planejamento. dica. Tem que ser Boa feito um dica. planejamento. Eles não trouxeram água do Mombaça, que está a 20 quilômetros da cidade, através de um bombeamento? É longe, né? Com certeza você encontra poços com distância menores, que dê um grande volume. Né? 1, 2, 3, E é vários. tranquilo, consegue manter isso daí, como você falou, né? Não é difícil secar o poço, né? Se tiver Difícil. todas as. Tem que ter as as manutenções manutenções. preventivas, enfim, tem que ter. Que legal. Ó, tem mais pergunta aqui. Se a gente ficar estendendo, a gente já está quase 2 horas de live, cara. É vocês que mandam. Ah, nós somos estamos convidados. aqui, nós somos convidados. O Kleber, ó, aí a Fernanda. Você recomendaria a seus clientes o estudo? Fernanda, Olha aí. Fernanda, ótima pergunta, Fernanda. É legal. Inclusive, a Detect foi eu que passei o contato para vocês. Exato. Não foi? Foi. Com certeza eu indico sim. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Nós não temos poder sobre a água, mas temos aí alguns recursos, né, que a gente pode utilizar para minimizar esse risco. Ou ela complementa aqui, ou prefere o senhor o da varinha? Não, com certeza o estudo científico principalmente em grandes projetos, não tem nem o que ver. Isso aí é assim, o estudo, na verdade, para uma pessoa física, muitas vezes, para ela furar um poço, não que seja impossível, não é, mas o valor que ela vai fazer um estudo, de repente do tamanho da área, ela acaba não optando, porque ela acaba fazendo aí uma parte da obra. Da obra, exatamente. Né? Mas para grandes projetos, para condomínio, para empresa, companhias de saneamento, não tenho dúvida, teria que todas partir para esse caminho. Exato. A gente acredita exatamente nisso, né? Que como é tudo muito novo aqui no Brasil, a gente está, como eu comentei, 9 meses, que isso se torne uma tendência de não só o Kleber, Sim, com certeza. como eu já tenho outros parceiros, outras empresas que me indicam quase que diariamente, né? Porque todo dia tem vendedor na rua atendendo alguém que está precisando de poço. Sim. E eles estão nos indicando aí, a gente está numa crescente aí muito forte, porque a tendência é essa, né? Se eu estou trazendo solução, né, para uma coisa que não tinha, que não existia, por que não fazê-la? Né? Por que não vamos fazer o estudo? Sim. Por que o perfurador não vai indicar o estudo se a gente está levando solução para todo mundo? Né? Para o cliente final e para ele mesmo. Principalmente né? porque ele não tem poder sobre o resultado. Exatamente. Né? E pode acontecer uma situação, ninguém perguntou, mas eu aproveito fazer um gancho. Pode acontecer uma situação de eu ir fazer um estudo numa área e não ter ponto. Você imagina se esse cara contrata uma empresa de perfuração, começa um projeto, vou exemplificar lá, de 100 metros, aí chega no 100 e não dá água, fura mais 50, 150, não 200. Dá. Até quanto ele vai apostar e sem saber se vai dar água ou não. Isso sem o estudo. Sim. Aí eu vou, faço o estudo e falo, cara, esquece, aqui não vale a pena. Então, você não tem ponto nenhum. Ele gastou lá o dinheiro com o estudo, ele não vai ter o poço? Não vai ter, mas ele descobriu da melhor forma possível. Sim.
né? Com valor único. Com né? certeza o custo dele será bem menor. Ah, do que mas esse sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvida. Basta E fazer um detalhe, comparativo né? aí de E detalhe, valores. Ele não vai ficar investindo dinheiro Exato. numa expectativa que não vai Que não ter vai resultado. nem existe, né? Você entende? Exatamente. E perda de tempo, né? Perda de tempo, de perda de dinheiro, tempo. frustração. Frustrado. É frustrante, Sim, né? Deus o livre. Para quem contrata e para quem executa. Sim, Tá aqui com o certeza. Kleber, eu já trabalhei na área de é horrível. perfuração. É horrível horrível. você chegar na frente do cliente, né? Fazer um fechamento de conta de um poço que não deu água ou de um poço que deu uma vazão mínima, pequena, né? É bem difícil. Não é fácil. Então a gente vem para justamente eliminar isso tudo, né? Poder trazer solução. Bacana. Show de bola. Foi bem bacana, viu, Que pessoal? Tem Participou, muitos bacana. comentários aqui Bacana. positivos, foi ótimo. Legal. Legal. Obrigado Conseguiu. pela oportunidade, obrigado por quem Agradeço, participou, pelas perguntas, Sim, né? sim. Quem assistiu aí. Fico que agradecido legal. também pelo convite, pelas perguntas, pela participação aí do pessoal. Bacana. Bem legal. Legal. Bacana. E na Legal. próxima semana a gente vai ter aqui também um pessoal da área técnica de energia solar. Bacana. Que bacana. Inclusive, a gente tem aqui mostra aqui o logo dele aqui, MG Solar, Legal. né? Parceiro meu, Bacana. né? De daqui muito mesmo? tempo. É de Tu, Bacana. sou Roberto. Legal. Então vai vir os técnicos da área, né? Legal. Engenheiros, e aí a gente Explanar vai aí. falar um pouco, porque é uma área bacana também, né? E vem Energia crescendo solar também. está Vem numa crescendo grande crescente, muito. E Sim. tem bastante assunto, hein? Tem. É. Tem. Imagino que tem de pergunta também sobre Sim. essa área, né? Sim. E Bem a legal. ideia é essa, é esclarecer, né? E tem agora, né? Eu estava até conversando, eu já vou até adiantar aqui, estava conversando com o senhor Roberto, parece que o ano que vem vão taxar, né? Eu ouvi falar. Eles já estavam mexendo com isso daí. Começou a e crescer, aí- né? Aí começa a Então, crescer, começa a baratear. e quem começa fizer a querer- agora ainda esse ano, vai ter um tempo lá, pelo que ele comentou, mas vamos deixar lá para a próxima quarta. Para a próxima quarta-feira, Senão né? o povo vai sofrer por antecedência já exato. também, né? Porque taxar É. tá Mas certo. Acho que o legal, solar é hein? um pouco mais tranquilo, né? Do que o poço. É verdade. Sem dúvida. É bem assertivo, né? Sim, Tem que ter sim, sol, sem é dúvida. posição, Posição, projeto bem elaborado. projeto. Oh, A gente fala, o pulso ele é um. Por isso que é importante esse trabalho que a Detec vem fazendo, porque é desgastante demais. desgastante, Tanto para o cliente quanto para a empresa, né? É. Para quem tem preocupação, né? Com o resultado Sim, é sem dúvida. extremamente sem dúvida. desgastante. Mas é bacana. isso aí, gente. Agradecemos aí Obrigado, a eu que oportunidade agradeço. aí. obrigado pela oportunidade, Eu agradeço. que agradeço. Agradeço o senhor Roberto pelo patrocínio também. Bacana. Tá patrocinando a gente aí. Legal. Obrigado. Se quiserem patrocinar também. Opa! É uma nova oportunidade também. exatamente. É isso aí. Então, Divulgar a marca aí. Né? Opa! a Sem gente dúvida. faz, né? Acaba Legal. divulgando, né? Bacana. É bem Conta, bacana. conta com a gente lá da Detect, sim, com Show certeza. de bola. E a série E vamos também. fazer isso então, o Estevam, né? Se puder passar alguns vídeos, Passo. o Kleber também, Sim. a gente divulga lá Bacana. no canal, No canal. né? Legal. E vamos ficar por aqui, né? Que amanhã Amanhã tem mais. tem mais, né? Amanhã tem que acordar cedo. Cedo, né? Queria agradecer o pessoal que participou, né? Essa foi a minha primeira live. Bacana. É. Ah, é? Ah, que legal. Que honra, hein? Foi a estreia do canal, pô. Que legal. Foi a estreia do Honra, canal. hein, Estevam? Exatamente. Não é pra qualquer um, não. Não é. Foi a estreia do canal. Bacana. E a ideia é trazer assuntos diversos, né? Eu espero falar, gosto muito de política, espero falar sobre política aqui também, né? Que é interessante, né? Passar para as pessoas informações, Sim. né? Já convidei algumas pessoas aí também, inclusive o Reginaldo, que é superintendente lá da CIS, né? Eu converso muito com ele sempre dá uma força para nós. Eu já convidei ele falou que passou para a assessoria deles lá para participar. Bacana. E é interessante ele ter um espaço, né, porque assim a gente fica nesse impasse com problema de falta d'água na cidade e tudo mais. Sim. Então é um espaço que ele tem para ele poder passar para o pessoal qual as dificuldades que eles encontram lá, né, Simvaldo? Sim, sim. Eu acho que seria bem legal. É, Mas tá aí, tá O feito. espaço para ele vai ser excelente para ele, Opa, pra com certeza, ele sem explanar tudo que ele tem para falar, né? É. E, enfim,
Todos sabemos que a cidade de Tu é problemática, Sempre com- foi. Histórico com já. água, né? É histórico. Tá aí a oportunidade. Legal. Então tá aqui, tá aberto, né? Feito o convite e vamos ver. Bacana. Aí essa semana eu dou uma cobrada nele. Legal. É uma pessoa bacana também. Legal. Parabéns, vamos ficar por parabéns aqui. aí pelo canal. Obrigado, Eu parabéns. que agradeço. Obrigado pelo Dá convite. vontade de Esticar, né? esticar, Estender. vai embora. Mas Vai a gente vem de novo. Uma nova data, estou à disposição. É Opa, legal. bacana. Expor Obrigado. depois o resultado também. Exato. O Bacana. resultado é legal. Eu acho que lá no Resedar, né? Resedar. Eu tô louco para ver a escavação ali do. Não, do ali, poço. o Ilha do Sol é mais tranquilo para execução do que lá. Lógico, depende de onde vai ser encontrada a perfuração. O ponto. né? Lá no Mas- Resedar já encontrou. Foi feito na radiestesia. Ah, Na radiestesia. Até vou conversar com o Diogo para ver se a gente consegue. O Diogo não Inserir. conheço pessoalmente, mas Bacana, é muito bacana. gente boa. Converso com ele pelo WhatsApp. Não, muito Até bacana. preciso marcar um dia Proativo pra pra gente. caramba, o cara conversar. bem pra frente mesmo. Show de bola, gente. Legal. Legal? Show, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado, Valdo. pela Obrigado, Eduardo. oportunidade. Estevam, Por Opa, aqui. obrigado, mais um aprendizado. É a troca de conhecimento, né? troca, Foi exatamente. bacana. Foi legal. E é leve, né? É legal, não é aquele negócio maçante. É Gostoso, não, bate-papo. É um bate-papo mesmo. Tava tremendo no começo aí, falar bem a verdade. Você também? Eu também, tá? Se dá uma água. Como é que faz, bicho?